Aventureiros, eu sou o Luiz e você está no Monstros de Aventuras. E hoje estamos no nosso hall de notícias, falando das novidades de abril, para você começar o mês e curtir todas as novidades da melhor forma possível. Começando pela parte de quadrinhos, o nosso querido Tex está com o livro agora Guilherme 100 anos, sendo lançado pela editora Mitos, falando sobre a história do desenhista, inclusive com duas histórias dele, uma do próprio Tex e outra de um espadachim que ele pegou e também ajudou a criar e desenvolver as histórias. E o que acontece? Quem comprou a pré-venda já está recebendo o material, e então provavelmente ele deve estar chegando em lojas mais pra frente, mas na loja virtual da Mitos ele já está disponível para ser comprado. Pegando e contando toda a história, né, de um dos grandes criadores visuais do Tex. Prosseguindo também da editora Mitos, esse aqui é um dos últimos Zagor especiais, o 59, e o que acontece? O Zagor especial número 60 vai sair agora em abril, provavelmente finalzinho de abril, já que normalmente aquilo que eles prometem que vai sair no mês só sai no finalzinho do mês. Só que o Zagor que vai sair o 60, na verdade é a história que devia ter saído na cronologia normal, que é um comemorativo de terror do Zagor. Inclusive, falando em comemorações do Zagor, lembre-se que em setembro teremos comemoração de 30 anos de Zagor aqui no nosso canal, numa grande comemoração junto com outros canais ligados ao tema, e também junto com a Confraria Bonelli. Então vamos ter um mês especial falando várias coisas muito interessantes sobre a editora Mitos, sobre o Zagor. Então prepare-se para grandes surpresas em setembro no nosso canal. Inclusive porque Zagor é um dos meus heróis favoritos. Mas voltando, então, Zagor especial número 60 sai em abril, contando uma aventura comemorativa do Zagor, focado no terror sobrenatural, com toques de Dylan Dog na história. Isso é, não que ele vai ter um crossover com Dylan Dog, mas pegando parte da estrutura narrativa do enredo para criar toda uma atmosfera de terror própria dentro das aventuras do Zagor. Então, quem gosta de terror com o Velho Oeste, como Mágico Vento, prepare-se para Zagor especial número 60. Inclusive, quem quiser saber, temos no nosso canal 2 vídeos já falando dos Mágicos Ventos, os volumes especiais 1 e 2 que saíram aqui no Brasil. E fiquem até o final do vídeo, porque eu darei 3 dicas de material gratuito para vocês. Então, continuando essa parte de quadrinhos, em abril, em São Paulo, ocorre o festival Guia de Quadrinhos, que vai acontecer no Clube Rons, em São Paulo. Depois procure Festival Guia de Quadrinhos 2018, para saberem mais informações, os ingressos, etc. E lá estará a Confraria Bonelli, o principal grupo de divulgação de Tex e de materiais italianos, de produção italiana aqui no Brasil, assim como vários outros grupos de colecionadores, tanto de Velho Oeste, quanto terror, quadrinhos no geral, Disney, etc. Então prepare-se, e provavelmente eu estarei lá no dia 15, então até lá, galera! Prosseguindo, agora vamos falar um pouquinho das novidades cinematográficas. Apesar que eu estava quase pulando um quadrinho de faroeste, que é o Três Buracos. Esse quadrinho, ele está sendo anunciado pela editora Mino, vai ser no formato de graphic novel, isto é, história completa, formato próximo do americano, no qual vamos ter uma mistura de faroeste com terror, passando nos campos de mineração no interior do Brasil. Lembrando, inclusive, né, que tivemos toda a história da questão da mineração em Serra Pelada, e que temos inclusive uma série de 4 vídeos só falando da história do ouro e da mineração. Então, depois pegue e entre na nossa playlist do canal. Então, agora realmente no universo do cinema, temos algumas dicas legais. Primeiro falando do Historietas Assombradas. Esse que é um seriado misturando folclore brasileiro com lendas urbanas, um seriado infantil de terror muito divertido, que inclusive você acha facilmente os episódios na web, e que, na minha opinião, é uma das coisas que chega no nível de Gravity Falls, de qualidade. É uma produção brasileira, e o filme agora está disponível dentro do Netflix.
onde temos os vilões sendo uma seita ciborgue e, por incrível que pareça, todos os vilões têm uma pegada steampunk dentro dessa história. A gente tem uns toquezinhos steampunks em outros pontos da narrativa. E nele o que acontece? O protagonista, o Pepe, que é um menino muito burro, mas muito levado ao mesmo tempo, ele acaba indo atrás dos pais de verdade dele, só que acaba tendo que lidar com esse grupo que ameaça tanto os pais de verdade quanto os pais adotivos do menino. E é extremamente divertida a história. Prosseguindo, temos A Maldição da Casa Winchester, que teve nos cinemas recentemente, provavelmente logo deve sair em DVD e em Netflix, sistemas de streaming. E nessa história temos uma maldição envolvendo a fábrica Winchester, a mesma responsável pelas grandes armas da época da colonização do oeste americano e da Guerra Civil Americana. Então, pegando muito essa temática, meio que o legado sombrio do faroeste americano um pouco e criando toda uma história de terror gótico no meio com fantasmas. Então, é uma grande dica pra vocês, galera. Me surpreendeu bastante a historinha. É uma história bem divertida. Prosseguindo então, temos uma notícia agora da Globo, que realmente está mandando bem recentemente histórias de época, pra minha surpresa, que depois daquele O Deus Salve o Rei, que é quase que é basicamente uma história de fantasia medieval muito bem feita de qualidade estética, temos agora Orgulho e Paixão, que é uma história inspirada em Jane Austen, mas não no livro Orgulho e Preconceito, ela é inspirada em todos os livros de Jane Austen, isto é, todas as protagonistas meninas são adaptações das mulheres protagonistas dos livros de Jane Austen. Então cada núcleo da novela é um núcleo de um livro, então meio que um grande crossover entre todas as histórias da Jane Austen, formando uma grande novela, só que passando no interior dentro do nosso país durante o começo do século XX, né? Então temos todo um clima meio de século XIX que acaba pegando a novela. A gente é uma das autoras, né, que daria início a toda uma estrutura de narrativa que iria depois do século XVIII, XIX, criando várias das bases, tipo... Sem esse impulso do feminino na literatura, né, talvez nem tivéssemos uma Mary Shelley produzindo seu material. E agora as 3 dicas gratuitas. Dica gratuita número 1. A Confraria Bonelli, junto com a revista Fumete, está publicando agora a revista Fumete número 4. Isto é, temos uma revista gratuita online em quadrinhos para download. Então procure Confraria Bonelli e entre lá para fazer, tanto tem o Facebook quanto o site, e procure lá a revista Fumete, a revista que é dedicada a histórias em quadrinhos, e onde eu estou atualmente escrevendo, eu escrevi atualmente alguns artigos da revista número 3, número 4. Ela é focada principalmente em quadrinhos italianos, mas ela pega muito mais, tanto que essa última edição é dedicada tanto a histórias de terror quanto a histórias de Velho Oeste, inclusive pegando outras mídias como videogames também. Segunda dica muito legal, o Manual do Mundo recentemente saiu alguns vídeos e finalmente explicando o que diabos é o sistema de calibre de balas que a gente ouve tanto falar nos filmes de Velho Oeste, muitas vezes nos filmes de ação. Então entre no Manual do Mundo que vai ter uma série de dicas legais lá no meio. E o terceiro, para quem curte material nacional, inclusive tem muito material nacional do tipo que é produzindo, no Fantastic Cursos está saindo agora uma série de vídeos mensais. Então procure Fantastic Cursos, inclusive é um dos canais que sigo, pode pegar e entrar lá para dar uma olhadinha. Vocês vão ver que está tendo uma série de vídeos mensais falando sobre os grandes precursores da fantasia e ficção científica nacional. Isto é, as pessoas que foram os precursores no século XIX, começo do século XX, para que pegaram e deram impulso a esse tipo de literatura e esse tipo de produção que atualmente está sendo cada vez maior, com cada vez mais quadrinistas de fantasia, escritores de fantasia, desenhistas de fantasia proliferando no nosso país e criando grandes obras, como o próprio Historietas Assombradas, a revista Gatilho, o Três Buracos, a revista Fumete, o autor desse canal aqui. Então, e concluindo, quem quiser, entre no meu Instagram, porque eu estou fazendo agora uma série de
uma série de desenhos chamado Faroeste Kaiju, no qual eu tô pegando vários monstros clássicos e transformando eles em heróis de Velho Oeste. Como é que será que ficaria um tiranossauro versão cowboy? Ou uma pistoleira usando uma roupa de mamute? Lembrando, né, inclusive que tínhamos regiões geladas nos Estados Unidos, então dá pra pegar e fazer isso também, né? Então quem gosta de World West, eu tô fazendo essa nova série de desenhos lá. Então, galera, agradeço muito pela audiência e tenho um ótimo mês pra vocês. Até mais, gente!